Fala galera, Pigou de volta com mais um vídeo e hoje nosso assunto do dia é o slow motion. Muita gente que acha que para fazer um slow motion legal, você simplesmente pega ali a sua filmagem, bota no programa de edição, aperta o botãozinho e ele magicamente vai ficar em slow motion. Não é bem assim que a banda toca, né? Quando um programa de edição força um slow motion assim, ele vai repetir vários frames, fica um negócio picotado, não fica um negócio tão, né, legal, movimentos tão suave e bonitão. Para deixar suave e bonitão, você tem que filmar de uma certa forma, já imaginando que o que você vai filmar vai ser usado para slow motion. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então toca a vinheta e vamos lá deixar tudo devagar. Então estamos de volta, vamos começar a falar sobre slow motion. Antes de a gente começar de fato a configurar a câmera, vamos entender como ela funciona para aí sim, lá na frente, ficar um pouco mais fácil de configurar a nossa câmera. Bom, quando você vai começar a filmar, você tem opções de velocidade na sua câmera. O mais comum, usado em cinema, é 24 frames por segundo e usado em televisão, 30 frames por segundo. Vamos usar aqui no base, aqui no episódio, 30 frames por segundo, só para ficar mais fácil, né, de calcular tudo, para ficar um pouco mais tranquilo para vocês e para mim. Bom, então você foi lá na sua câmera e colocou 30 frames por segundo. O que acontece com essa câmera? Durante 1 segundo de filmagem, ela vai tirar 30 fotinhos que, quando forem passadas para você nessa mesma velocidade, o seu cérebro consegue entender e preencher a informação entre uma foto e outra, e aí você vai ter um vídeo sendo passado para você. Né? Como eu falei, aqui a gente está usando 30 frames por segundo, mas existem câmeras bem mais potentes para fazerem isso, né? Como, por exemplo, o iPhone, ele consegue filmar até 240 frames por segundo no modo de slow motion dele. E existem câmeras aí mega modernas e mega caras que gravam até tipo 1 milhão de frames por segundo. Mas então vamos aqui falar dos nossos drones, que é o que interessa. A linha P3, as versões todas vão a 60 frames por segundo, só o Standard que tem que ficar em HD, não é Full HD como os outros. O P4 vai a 120 frames em Full HD, enquanto o P4 Advanced e o Pro, aí sim vai 60 frames por segundo em 4K ou 120 frames em Full HD. Então aqui vamos recapitulando aqui, né, como é que isso vai mudar a nossa filmagem e vamos usar, né, só as velocidades dos nossos drones como referência aqui para o episódio. Então vamos lá. 30 frames por segundo, então em 1 segundo você vai tirar aí essas 30 fotinhos. Se você filmar a 60 frames por segundo, nesse mesmo segundo você vai tirar aí 60 fotinhos. E 120 frames por segundo, se você consegue estar seguindo o raciocínio, você vai tirar aí 120 fotinhos nesse mesmo segundo. E aí tudo bem. É assim que a câmera está executada e é assim que vai funcionar. Mas a mágica acontece quando você vai começar um novo projeto no seu programa de edição e você vai começar lá um novo projeto a 30 frames por segundo. E aí quando você joga essa filmagem a 60 ou 120 frames por segundo nesse timeline mais lento, você tem a opção de transformar um vídeo de 60 frames por segundo em 30 ou um de 120 em 30. E é aí que a mágica acontece. Quando você pega um de 60 e transforma em 30, esse vídeo de 1 segundo vai virar 2 segundos. Né? Você vai pegar essas 60 imagens e dividir em 2 segundos, cada um com 30. E se você pegar uma imagem de 120 frames por segundo e fazer a mesma coisa, ele vai virar 4 segundos, né, com 4 separações de 30 segundos em cada. E aí sim você vai ter um slow motion bonitão, né, que vai ser uma imagem 4 vezes mais lenta do que o que você está acostumado a ver, só que com todos os frames, tudo bonito, não tem nada de software imaginando, interpolando frames aí, e aí sim vai ficar um slow motion bem bonito. Então, se você filmar a 120 frames por segundo, você vai ficar 4 vezes mais devagar, e se você filmar a 60 frames por segundo, vai ficar a metade da velocidade que você usaria filmando a 30 frames por segundo. Bem, a minha ideia para esse teste era filmar na praia, bonitão, o mar, quebrando as ondas, mas infelizmente acordei, o tempo estava assim, então peguei o drone, peguei a Florinda, minha cachorra, e fui lá para baixo, botar ela para correr. Então Florinda aí a 30 frames por segundo, agora lá 60 frames virando slow, e por sorte os 60 frames por segundo, eu já tinha essa filmagem antiga, que eu usei aqui também agora virando slow. E dá pra ver a diferença, que fica bem legal, fica muito suave, né? O slow motion fica bem bonito. Infelizmente a gente não vai ter esse mesmo tipo de imagem para os 120 frames por segundo, mas temos a Florinda correndo, então
Vamos ver ela correr agora a 120 frames por segundo, virando slow. A 120 frames dá uma diferença bem grande, se dá pra ver aí, né, que fica bem mais lento e fica muito legal. Bom, então agora você já viu aí a diferença que ficou entre a filmagem de 120 a de 60 e a 30 frames por segundo. Então agora vamos entender como eu configurei a câmera para chegar nesse resultado. Bom, existe uma regra na filmagem que seu obturador tem que ser sempre o dobro dos frames por segundo, né? Então, se você vai filmar a 24 frames por segundo, seu obturador tem que ter 50. Na verdade, teria que ser 48, mas não existe 48, então 50. 30 frames por segundo, 60. 60 frames por segundo, 120. E se você vai filmar a 120 frames por segundo, você precisa de um obturador de 240. Então, quando for filmar slow motion, vê qual velocidade você vai usar e regula o obturador como você precisa que seja regulado. E aí que entram os filtros NDs, que vão fazer muita diferença na hora de conseguir configurar sua câmera do jeito certo para a sua filmagem. Então, se você não sabe o que eu estou falando de filtro ND, eu vou deixar aqui em cima um link para você ir lá ver o vídeo que eu já fiz sobre esse assunto, que você vai entender melhor o que está acontecendo. Bom, e essa regra de velocidade vai levar a gente para uma dica que é muito importante. Como você vai precisar de um obturador mais rápido para filmar, você vai precisar de mais luz, porque seu obturador vai abrir e fechar mais rápido, então você vai precisar de mais luz para fazer a sua filmagem de slow motion. Então, num dia nublado não vai dar muito certo, né? De noite nem pensar, então você vai precisar de um dia bem iluminado para ficar um negócio bem legal, bem bonito. A próxima dica é o movimento do drone. Quando você deixa tudo mais devagar, não só o que você está filmando vai ficar mais devagar, mas os movimentos do drone vão ficar mais lentos também. Então pensa nisso na sua frente e testa, né? Às vezes você quer fazer um movimento, sei lá, você vai voar em direção a alguma coisa para depois deixar em slow motion. Se você simplesmente deixar em slow motion, vai ficar tão devagar que vai ficar chato. Então você tem que voar com o seu drone um pouco mais rápido para depois que você botar no slow motion, essa velocidade ficar normal e não ficar tão devagar assim. E por último, aqui é a última dica aqui do episódio. Slow motion é muito legal, funciona muito bem, mas se você não estiver fazendo um vídeo só de slow motion, fica chato você usar muito slow motion no seu vídeo, né? Porque quebra a edição, fica lento. Então, caso você não esteja fazendo um vídeo só sobre slow motion, usa aí o slow motion, mas usa com cuidado para não ficar muito chato. Bom, galera, então essas foram as nossas dicas aí, como usar slow motion, como filmar slow motion. Espero que vocês tenham curtido. Se você realmente curtiu, deixa um like aí, deixa um comentário, eu tento responder sempre a todo mundo. Pode ser que eu demore um pouco, mas eu vou responder. E é isso, aí embaixo nas redes sociais, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, Instagram, entra lá, me segue lá. E é isso, toca a vinheta, nada, né? Isso acabou, né? Então é isso, a gente se vê então no próximo vídeo da Up & Go. Valeu!